Boa noite, meus amigos do grupo virtual Espírita Caminho de Luz. Boa noite, meus amigos da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, nossos internautas do YouTube, na nossa página, nosso canal no YouTube. Boa noite, Luciana, obrigado por ter nos convidado para este encontro tão amoroso, tão fraterno na noite de hoje. E nós vamos falar exatamente desse amor, dessa afetividade. O nosso estudo da noite de hoje se baseia na lição 37 do livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meus amigos, o tema da noite de hoje é um tema que interessa a todas as pessoas, porque não há aquele que tenha vivido ou que consiga viver sem afeto. Por isso, em torno da afetividade, é um assunto que diz respeito a todas as pessoas, mesmo aquelas que se dizem decepcionadas com o amor, que dizem não querer mais amar e que fogem dos seus próprios sentimentos. Vamos ver como que André Luiz coloca qual o comportamento que devemos ter em torno da afetividade. Vamos ver o conceito de afetividade dentro da psicologia, sem se aprofundar no campo da psicologia, mas para nós termos esta noção. Vamos ver também como que no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos e Allan Kardec selecionou o assunto em torno da afetividade, em torno do amor, das relações afetivas, das relações conjugais, sejam elas de que natureza for. Vejamos então. Esta informação que vamos passar agora foi tirada do site do UOL.com, Mundo Educação, conforme está aí embaixo. É o conceito psicológico da afetividade. A afetividade é um estado psicológico do ser humano que pode ou não ser modificado a partir das situações. Vamos então analisar esse estado psicológico. A todo momento, as nossas emoções estão se manifestando para o exterior. Estejamos acompanhados ou estejamos sozinhos, o nosso íntimo, ou ele está em harmonia, em estado de felicidade, ou ele está em desarmonia, num estado desastroso, ou infeliz, ou nervoso. Então, esse estado psicológico, que é os nossos sentimentos se manifestando ao exterior, ele pode ser modificado a partir das situações que você está enfrentando, das situações que se apresentam neste momento ou em qualquer momento para você. Por exemplo, você está tranquilo andando pela rua e de repente é abordado por alguém que quer lhe assaltar. O seu estado íntimo, o seu estado psicológico muda repentinamente. Poderá mudar para o medo, para estar assustado, ter vontade de correr, ter vontade de reagir, ou fazer como Francisco Cândido Xavier, que ao ser abordado pelos assaltantes, disse assim: meus irmãos, eu tenho muito prazer em poder ajudá-los. E daí seguiu uma conversa afetiva que transformou o coração de dois assaltantes. Mas o fato é que esse estado psicológico,
ele depende dos nossos sentimentos íntimos. E ao se manifestar, ao ser modificado pelas situações, a maneira conforme nós reagimos a tudo que se apresenta a nós, as ocorrências diárias, isso tudo tem o nome da sua afetividade, como você lida com o afeto. Então a gente percebe aqui que nós damos uma conotação ao afeto, à afetividade, à nossa maneira, como algo positivo, como algo bom. Mas para a psicologia, a afetividade é simplesmente a manifestação dos nossos sentimentos nas situações diárias, que podem ser sentimentos bons, experiências agradáveis ou experiências desagradáveis. Continuemos. Segundo Piaget, tal estado psicológico é de grande influência no comportamento e no aprendizado das pessoas, juntamente com o desenvolvimento cognitivo. Então, a gente percebe que Piaget coloca essa afetividade do ser humano, esse estado psicológico que pode se mudar a cada momento, que pode mudar a cada momento a partir das situações que se apresentam a nós. Ele coloca que esse estado psicológico, ele é de grande influência no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da nossa inteligência, dos nossos valores e dos nossos sentimentos e comportamentos. Então, a pessoa que consegue lidar com esse sentimento de forma positiva, sempre de forma positiva, diríamos que ele tem uma boa afetividade, que ele recebeu amor, que ele recebeu afeto, porque nós usamos no dia a dia a palavra afeto como sinônimo de amor. Mas, dentro da psicologia, não necessariamente isso. Toda manifestação do ser humano traduz o seu grau de afetividade. Muito bem. Continuemos. Nessa figura, nós demonstramos o que é o afeto. O afeto não necessariamente significa amor ou relação afetiva entre cônjuges. Aqui a filha demonstra seu afeto ao dar um beijo no rosto do pai. É uma experiência agradável, é uma experiência positiva, que faz com que esta pessoa, todas as vezes, ou essa criança, quando cresce, aprenda que todas as vezes que ela quiser uma experiência positiva, um abraço e um beijo, é um bom caminho. É um caminho que aproxima, que torna o momento, a situação, bastante favorável a si. Então, as pessoas que demonstram isso durante toda a sua infância, que vivem e recebem, que vivem essas experiências e recebem este retorno, está construindo a sua afetividade com base em valores positivos. Mas imagina o contrário, meus amigos. Imagina aquela criança que não tem a oportunidade de abraçar e beijar o seu pai, porque em todas as suas relações com o pai ou com a mãe, a agressividade é a manifestação dos seus sentimentos. Imagina o grau de afetividade e de aprendizado que essa criança está tendo. Ela não experiencia momentos agradáveis, mas momentos muito desagradáveis na relação do dia a dia. Porque quando ela tenta manifestar amor, ela recebe empurrões, ela recebe agressões verbais, agressões físicas, xingamentos, desprezo. E ela cresce, então, desenvolvendo esses sentimentos, que serão os sentimentos que vão se manifestar no dia a dia na relação com as outras pessoas. Então, nós diríamos que o estado psicológico dessa criança,
que, ao contrário desta, não experiencia momentos agradáveis, só momentos desagradáveis, o seu estado psicológico, a demonstração da sua afetividade, estará doente, estará manifestando, colocando para fora o que ela recebeu de agressividade, de xingamentos, de desprezo e de construção de medo, de revolta, de violência. A afetividade permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos e emoções a outro ser ou objetos. Então, esse conceito psicológico da afetividade é diferente, repito, deste conceito corriqueiro que nós temos. Afeto é sinônimo de carinho, afeto é sinônimo de amor. A afetividade, dentro do conceito psicológico, é a demonstração dos nossos sentimentos e das nossas emoções a outro ser, que pode ser o seu cônjuge ou não, e até a objetos. Então, a gente percebe que este laço que liga os seres humanos, que fazem com que ele tenha relação afetiva, ele pode ser agradável ou desagradável. São as emoções que nós aprendemos a cultivar dentro do lar desde a nossa primeira infância. Vejamos, então, o que está registrado nesse site da Wikipédia. Pode também ser considerado a afetividade o laço criado entre humanos, que mesmo sem características sexuais, continua a ter uma parte de amizade mais aprofundada. Então, meus queridos amigos, nós construímos com a manifestação dos nossos sentimentos e das nossas emoções, do aprendizado que trazemos de vidas anteriores e da presente vida, principalmente a construção e a afirmação e reafirmação dos nossos sentimentos e emoções na nossa primeira infância. E isso vai construindo uma amizade entre nós e as pessoas com quem relacionamos. E essa amizade vai se tornando cada vez mais profunda, aprofundada, à medida que nós temos liberdade de manifestar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, é bastante importante que esses sentimentos e essas emoções sejam sempre a manifestação do nosso amor, para que as nossas experiências sejam 90%, 100% agradáveis. Cuidar de que as nossas relações sejam sempre equilibradas e agradáveis com todos aqueles com quem convivemos, principalmente com as crianças, é cuidar do desenvolvimento cognitivo de cada um daqueles que estão à nossa volta e o nosso próprio desenvolvimento. Quando nós falamos de desenvolvimento cognitivo, às vezes algumas pessoas podem pensar que isso se refere apenas ao aprendizado escolar. Absolutamente não. Aprender a lidar com sentimentos e emoções usando a razão, usando a inteligência, a nossa capacidade cognitiva, é um aprendizado de todos os dias até o final da nossa existência. Por isso, meus queridos amigos, se nas nossas relações afetivas nós temos características sexuais por serem o nosso cônjuge, companheiro ou companheira, ou não, se é simplesmente uma amizade que nós construímos no dia a dia, que nós possamos sempre lembrar disto. Toda experiência desagradável sedimenta dentro do nosso coração emoções e sentimentos que vão brotar nas devidas circunstâncias onde seremos desafiados. Desafiados pela vida, pela surpresa da agressão verbal de alguém, pela manifestação da opinião de alguém a nosso respeito, ou mesmo
no trânsito, no dia a dia, que estivermos circulando pela cidade, por onde quer que estejamos. Nós somos sempre chamados, convidados a mostrar quem somos. E as nossas emoções e os nossos sentimentos, quando fluem, mostram a nossa identidade e o grau da nossa afetividade. Se ela é positiva ou negativa, agradável ou desagradável. Continuemos então. Ainda nesse site da Wikipédia sobre afetividade, fala assim: em psicologia, o termo afetividade é utilizado para designar a suscetibilidade que o ser humano experimenta perante determinadas alterações que acontecem no mundo exterior ou no seu mundo interior, em si próprio. Então, aqui diz que você experimenta determinadas alterações diante do que acontece no mundo. É o que eu disse, você está tranquilo, feliz da vida, circulando pela calçada e de repente é abordado por um assaltante, é abordado por um pedinte, ou é abordado por um amigo que bate no seu ombro e diz assim: oh, que bom te encontrar aqui, porque eu estou passando por este ou aquele aperto, situação, e você põe a mão na cabeça e pensa: meu Deus, eu estou atrasado, eu não posso ouvir agora, eu tenho que ir embora. E aí, então, diante desse acontecimento exterior, você vai mostrar os seus sentimentos, as suas emoções, e elas podem ser alteradas do positivo para o negativo, do bom para o ruim. Então, essa suscetibilidade de estar sempre pronto a mudar diante do que acontece no nosso exterior e o que acontece dentro do nosso coração, dentro de si próprio, em psicologia, se chama a sua afetividade. Muito bem. Tem por constituinte fundamental um processo cambiante no âmbito das vivências do sujeito. Cambiante é de câmbio, de mudança. Então, nós estamos percebendo que a nossa afetividade, esta capacidade de demonstrar os nossos sentimentos, é suscetibilidade é suscetível a se alterar instantaneamente, do calmo para o nervoso, do corajoso para o medroso, e assim por diante. Esse processo cambiante, nas nossas vivências, elas podem ter qualidades agradáveis ou desagradáveis. Então, aqui está, meus amigos, o que é considerado manifestação da nossa afetividade, do nosso afeto no dia a dia. Por isso que eu disse, com aquela imagem da criança beijando o rosto do pai, se estas são a maioria das suas experiências agradáveis, se ela vive sempre experiências agradáveis, mesmo a experiência em que ela é corrigida, mas é corrigida com amor, é explicado o porquê, não é explicado com gritos, é explicado com carinho. E então, essas experiências, mesmo que sejam de aprendizado duro das vivências do dia a dia, se a criança tem nela momentos agradáveis, ela constrói uma capacidade de estar sempre enfrentando as alterações da vida com equilíbrio emocional. E aí, as vivências deste sujeito, dessa criança que cresce, será, na vida adulta, durante todo o seu crescimento e na vida adulta, experiências em que ele terá equilíbrio, em que, apesar de mudanças externas ou mudança no seu interior suscitarem reações bruscas, ele, pelo acúmulo de experiências positivas, agradáveis, no seu aprendizado da educação, desde a primeira infância, ele vai saber lidar com todas as situações difíceis da vida, com todas as situações estressantes. E,
com relação às situações do convívio conjugal, não há nada mais perturbador para o ser humano. Quando fala da sua intimidade, do seu coração, é preciso que nós manifestemos os nossos sentimentos e as nossas emoções de uma forma clara, sem esconder, mas de forma agradável e positiva. Continuemos, então, agora, já com a opinião de André Luiz, dentro do livro Sinal Verde. Nós estaremos aqui comentando esse capítulo 37 do livro Sinal Verde, em matéria afetiva, em matéria de como nós estamos preparados para enfrentar as alterações de humor do dia a dia, manifestando os nossos sentimentos e as nossas emoções. Como é que precisamos ou deveríamos nos comportar? Diz assim André Luiz: relacionamento amoroso entre duas pessoas, focando agora este ponto da afetividade. Primeiro, vamos ver o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 3. Não separeis o que Deus juntou. Olha só, aqui já aparece que há uma proibição de nós não termos a oportunidade de, diante de uma situação que a vida nos apresenta, poder mudar, poder alterar os nossos sentimentos para algo mais positivo, mais adequado ao momento em que estamos vivendo. Vamos ver o que fala o Evangelho. Diz assim: nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor com relação ao relacionamento conjugal. Se esta não preside a união, a lei do amor, resultando frequentemente separarem-se por si mesmo os que à força se uniram. Então, meus queridos amigos, a sentença não separeis o que Deus juntou, se foi juntado pelo verdadeiro amor. Se foi juntado por outros interesses, nenhuma lei civil, por mais dura que ela seja, vai impedir que as pessoas mudem ou manifestem a sua afetividade de forma diferente quando a vida nos exige mais do que a nossa experiência é capaz de suportar. Porque muitas das vezes, meus amigos, nós imaginamos ou supomos que vamos dar conta de conviver com pessoas de gênio difícil. Mas chega um ponto em que a situação se torna tão grave pela falta deste amor, pela falta desta lei de brandura presidindo a nossa união, que é melhor, é mais produtivo que demos um tempo para que as coisas voltem a ser como deveriam ser. Vamos ver o que diz André Luiz a esse respeito, porque ele é bem claro. Lição 37, em matéria de afetividade, livro Sinal Verde. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque, muitas vezes, os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Olha só. Quando um amigo nosso está com um problema no seu relacionamento afetivo conjugal, é preciso que nós tenhamos muito cuidado ao tratar desse assunto com ele,
para que nós não tenhamos, na manifestação da nossa afetividade, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, o parâmetro que rege o nosso íntimo. Porque nem sempre esse amigo pensa da forma que nós pensamos. Nem de leve, talvez, ele seja capaz de entender ou de sentir conforme nós sentimos. Por isso, André Luiz já começa a tratar o tema do relacionamento afetivo, dessa manifestação dos nossos sentimentos e emoções, principalmente na relação conjugal, com bastante cuidado. Para que nós não tenhamos em nossa palavra, na manifestação das nossas emoções, nenhum julgamento, dizendo se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada. O amigo que passa por esse problema de conflito conjugal, de relacionamento desarmonioso, difícil naquele momento, com certeza ele já está com os seus valores e a sua consciência avaliando o que ele deve e o que ele não deve fazer. O seu critério de julgamento já está estabelecido. E não serão as nossas palavras, com as nossas medidas, que darão a ele o melhor caminho, mas serão os nossos ouvidos que darão a ele condição dele se ouvir ao falar conosco. Nós não teríamos ou não teremos o direito de fazer juízo das suas decisões. Nós podemos, no máximo, falar de nós, das nossas experiências da mesma natureza, conforme nós vivemos e o que sentimos e as consequências que experimentamos, mas não supondo que ele terá as mesmas experiências e as mesmas consequências. Por isso, meus amigos, André Luiz vai insistir nessa matéria de afetividade, neste ponto, em todos os itens que nós vamos ler. Sempre é forçoso muito cuidado, porque nem de leve os outros pensam conforme nós pensamos. E não sentem conforme nós sentimos. Ele continua assim: os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre a normalidade e a anormalidade, nas questões afetivas de sentimento profundo. Olha como André Luiz aqui é moderno. Nos mostra que o que é normal e o que não é normal. Há 40 anos atrás, você separar-se do seu cônjuge, para a mulher principalmente, ela era pechada de desquitada. E todas as portas fechavam, todos os amigos viravam o rosto, ninguém queria conviver com uma mulher desquitada há 40, 50 anos atrás. E nós estávamos neste comportamento justamente colocando o nosso julgamento das nossas experiências ou das experiências coletivas como o que é bom e o que é ruim, sem entender os sentimentos profundos que estão no coração de cada um daqueles que experienciou momentos difíceis, momentos complicados, íntimos e momentos exteriores, e que fizeram com que tomassem a decisão de separarem-se momentaneamente. Por que eu digo momentaneamente? Porque nós vamos nos unir todos um dia como irmãos em Cristo. Nós somos hoje, ou estamos na posição de marido, mulher, namorado, namorada, companheiro ou companheira, momentâneo. Mas, enfim, é preciso aprender que somos irmãos e que tudo que nós precisamos aprender
será para a vida eterna. Será para depois da desencarnação, para a próxima encarnação, que poderemos, que hoje somos companheiros, cônjuges, sermos irmãos numa outra família. E o importante são os nossos sentimentos e as nossas emoções, ou seja, a nossa afetividade se transformar sempre em experiências agradáveis, em experiências que nos fazem crescer e nos sentir bem um com o outro. Mas se no nosso relacionamento afetivo, conjugal, a vida saiu do trilho, os sentimentos se desarranjaram, não vamos nos colocar na posição de dizer o que é normal, o que é anormal, o que deve, o que não deve. Vamos apenas oferecer o nosso ombro amigo, o nosso ouvido, para que as pessoas possam ter paz, tranquilidade, para se entenderem, para vivenciarem uma experiência que não é fácil. André Luiz continua dizendo, agora ele puxa a orelha, gente. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Percebe como que ele aqui puxa a orelha daqueles que são capazes de dizer se está certo ou se está errado? Se ela devia ter feito isso, ou é um absurdo ele ter feito aquilo? Ou vice-versa? É um absurdo ela ter feito aquilo, ele devia ter feito isso? Esses julgamentos, que na verdade, na maioria dos casos, são condenatórios, e que nós, quando falamos assim, enchemos o peito para dizer que eu não faria isso, ou eu nunca vou fazer isso, somos os pregadores da moral rigorista em assuntos de amor, diz André Luiz. Estes, cedo ou tarde, caem em situações semelhantes e agem de forma que condenaram, da mesma forma que condenaram. Por isso, meus queridos, voltando aqui atrás, muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, com os problemas afetivos nossos, mais cuidado ainda. Então, meus amigos, não sejamos esses pregadores de moral rigorista que dizem assim, nossa, fulano separou da mulher, separou do marido, 40 anos que ele é espírita. Nossa, ele é católico, religioso demais. Mas olha o que ele fez com a mulher. Olha o que ele fez, que ela fez com o marido. E aí nós nos deleitamos nestes conceitos e nessas condenações, como se nós um dia não pudéssemos passar por situação semelhante e as nossas experiências serem mais desagradáveis e desastrosas do que a que nós estamos comentando e condenando. Isso para André Luiz é de suma importância, para que nós possamos estar construindo o bem ao nosso redor e não usando da nossa força, das nossas emoções e dos nossos sentimentos para desarranjar o ambiente à nossa volta e a vida íntima dos outros. Continua ele dizendo assim, toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Então, meus amigos, se porventura na minha relação afetiva eu errei, eu abusei, eu não preciso que você, meu amigo, venha me dizer isso ou me condenar mais ainda. Evidenciar o meu erro, porque eu fatalmente estou lesando a mim próprio. Quando nós construímos relação afetiva com alguém, laços eletromagnéticos que partem da alma de cada um, une essas pessoas, os namorados, os cônjuges, o pai com os filhos, a mãe com os filhos, cria uma onda eletromagnética como dois átomos
têm o seu campo elétrico e eles se combinam e trocam essas energias, nós também fazemos assim nas nossas relações afetivas com os outros. E romper esses laços eletromagnéticos da afetividade já é duro, já é difícil, principalmente quando gera em cada um sentimento de culpa, ou de revolta, ou de angústia. E aí, então, eu que estou de fora, ao invés de simplesmente ceder às minhas boas emoções para que eu ouça com carinho e possa apoiar a decisão de cada um, eu boto o dedo na ferida, lesando ainda mais aquele que passa por uma experiência difícil e dolorosa. Mas essa experiência difícil e dolorosa, ela poderá, com os anos, ser refeita e transformada numa bela amizade, numa relação de respeito um com o outro. Quantos cônjuges que hoje estão separados, marido, mulher, companheiro, companheiras, que hoje mantêm uma relação de crescimento, de aprendizado em torno dos filhos que eles tiveram. Não são inimigos, são pessoas que desejam o bem para os seus filhos e conseguem, nesta relação afetiva, continuarem a ser irmãos, continuarem a praticar a afetividade, gerando experiências agradáveis e positivas, mas não são mais parceiros nas relações sexuais. Já não tem mais aquela ligação eletromagnética tão forte que se estabelece entre aqueles cônjuges que vivem sob o mesmo teto, dividindo tudo na vida. Mas são irmãos que são capazes de desejar o bem um para o outro, de ficarem felizes, apesar de separados, desquitados ou o nome que quiserem dar. Apesar disto, serem capazes de se sentirem felizes pela felicidade do outro, pela conquista do outro, e de demonstrarem o amor, ao mesmo tempo, por aqueles que foram fruto da sua relação conjugal, os seus filhos, sejam eles adotados ou não, sejam eles filhos naturais. Então, meus queridos, toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração já está fatalmente lesando a si, não precisa que nós sejamos a pedra do seu caminho ou aquele algoz que condena e executa de forma pérfida a relação afetiva. André Luiz diz assim: respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza, sem censura, de vez que você não lhes conhece as razões e os processos de origem. Então, meus amigos, às vezes nós não condenamos fulano por ter separado, mas depois que ele separou, 5, 6, 7, 8 anos depois, ele resolve fazer uma nova ligação afetiva com alguém, e aí você fala assim, você vai fazer isso? Não, não vou deixar você fazer isso. Porque essa pessoa não presta, você vai sofrer isso, você vai sofrer aquilo. Que isso? Calma. O mundo particular de cada um é regido por processos e razões íntimas que nós desconhecemos, que vêm de vidas anteriores, das suas experiências afetivas, dessa manifestação dos seus sentimentos e emoções, já de milênios. Cada um de nós temos um grau de amadurecimento emocional. Então, meus amigos, muito cuidado, como disse André Luiz no início dessa lição, ao entrar na vida particular, na afetividade de cada um daqueles que estão à sua volta. Será por que nós temos mania, ou gosto, ou prazer de fazer isto?
de se importar com o que os outros fazem e nos sentirmos na obrigação de darmos opinião ou de influenciar. Por quê? Não seria isso uma fuga dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias relações, dos nossos próprios problemas? Por que não focamos em nós? Por que não desenvolvemos a capacidade de abrir os nossos corações com os verdadeiros amigos, para que nós possamos ouvir as nossas narrativas e esta ser a terapia de nós nos conhecermos? Sem que esse amigo manifeste a sua opinião. Não preciso manifestar a opinião sobre o que as pessoas me dizem. Não, as pessoas às vezes querem apenas dizer, querem apenas se ouvir. Quando pedem a opinião e nós começamos a dar, vocês já perceberam que elas não ouvem? Que elas trocam de assunto, que elas mudam o assunto, ou simplesmente fala aham e está já pensando e de repente fala no meio da sua fala outra coisa. Então, meus queridos, esses processos íntimos de cada um, que nos faz ligar afetivamente a um e a outro, é um processo que é construído a todo momento e há milênios por nós, almas eternas, espíritos eternos. Por isso, todas as nossas escolhas não merecem ser estranhadas ou censuradas por quem quer que seja, e nós não gostamos que os outros estranhem as nossas escolhas, nós gostamos que os outros aprovem. Mas nós não seremos nem aqueles que aprovam, nem aqueles que censuram, mas aqueles que apenas ouvem e aceitam as escolhas íntimas de cada um. E continuaremos a cultivar a nossa amizade com esta criatura, com este amigo, da mesma maneira de sempre. Prontos para ouvir, prontos para opinar, quando verdadeiramente formos solicitados, mas sem censurar e sem julgar. André Luiz continua assim: as suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades da alma alheia. É preciso aprender isso e parar de se meter na vida dos outros. Se meter só na nossa vida. Buscar, analisar o nosso comportamento de que maneira? Observando como o nosso comportamento feriu ou agradou quem está à nossa volta. É preciso, então, olhar as reações dos outros para com o que nós falamos, sentimos e fazemos. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Assim encerra André Luiz, nessa lição maravilhosa sobre a afetividade, que é construída desde a nossa infância. Observar a manifestação dos sentimentos dos nossos pequenos para podermos, na medida certa, ajudá-los a entender os seus sentimentos, a aceitar os seus sentimentos, é uma tarefa de educação e que vai construir um ser equilibrado para o futuro. Outro dia, eu vi a minha netinha dizendo assim: eu estou feia, eu estou horrorosa, porque tinha passado glitter no olho, uma sombra com glitter, e o glitter não saía de jeito nenhum, e então ela tinha que sair conosco, e ela não conseguia tirar aquilo, e ela entrou em pânico, porque ela estava feia, porque ela estava horrorosa e não podia sair para a rua. E eu senti que ela estava sofrendo com aquilo. E esta é uma experiência da demonstração das suas emoções e dos seus sentimentos. Ela estava julgando a si própria e condenando a si própria. E aí, o que fazer?
como se manifestar. Eu virei para ela e disse assim: meu amor, você não está feia e nem está bonita. Você está com glitter, somente isso. Com glitter no olho. Não está feia nem está bonita. O glitter é difícil de sair. E nós precisamos sair para resolver o que você quer. Um choque de realidade. Não é aquele que fala: não, você está linda, esse glitter está maravilhoso, contestando o que ela acha que não está maravilhoso. Ou o contrário: não, você está feia mesmo. Não, vem cá, vamos tentar tirar isso, vamos deixar de sair, de resolver as coisas que nós precisamos, porque você ficou feia. A relação, a maneira com que nós lidamos com as emoções vai construir em nós seres capazes de serem equilibrados ou desequilibrados na relação do dia a dia. O que tange a sofrimentos do amor, o que é certo ou o que é errado, o que é queda ou o que é vitória, só Deus sabe. Mas toda a manifestação dos nossos sentimentos é a manifestação desse aprendizado da nossa afetividade no dia a dia. Termina André Luiz dizendo: jamais brinque com os sentimentos do seu próximo. É melhor silenciar do que dizer o que vai desagradar. E o que vai agradar nem sempre é útil. Por isso, você não está feia, nem está bonita. Está com glitter no olho que agarrou. Só isso. Meus queridos amigos, não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Façamos, então, o melhor que possamos. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que rege os destinos, que nos rege os destinos. Por isso eu disse no início, se as crianças recebem experiências agradáveis e positivas de aprendizado, mesmo em situações difíceis, elas saberão retornar para os outros da mesma forma que nós estamos dando a elas. Ensinar a amar é aprender a amar ao mesmo tempo. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Se estar sem pecado, se nunca teve problemas dentro das relações afetivas, atire a primeira pedra. Quem é este? Quem é este que nem pela imaginação ou pela intenção teve uma experiência desagradável ou algo não plausível? Que Jesus nos abençoe e que em matéria de afetividade nós possamos estar todos os dias atentos aos nossos sentimentos, às manifestações desses sentimentos e a manifestação dos sentimentos dos outros, que nós tenhamos muito, muito cuidado.